Pause por um instante. Agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo, alguém em algum lugar do mundo está tendo um insight que vai mudar completamente a direção da sua vida. Não porque descobriu um segredo mágico ou porque ganhou na loteria, mas porque finalmente compreendeu algo que sempre esteve ali, invisível, governando silenciosamente cada resultado que obteve até hoje. E se eu te dissesse que existe um ponto na sua consciência onde tudo muda? Um limiar que, quando atravessado, transforma completamente a natureza das experiências que você atrai? Esse ponto não está no futuro. Não depende de mais esforço, mais dinheiro ou mais sorte. Ele está disponível agora, neste exato momento. Mas a maioria das pessoas nunca o encontra porque está procurando no lugar errado. Fica até o final deste vídeo, porque vou te mostrar o mecanismo invisível que está operando na sua vida neste momento. E como reconhecê-lo é a diferença entre viver reagindo às circunstâncias ou criando conscientemente a realidade que você deseja experimentar. Existe um conceito na física quântica chamado colapso da função de onda. Basicamente, ele diz que a realidade existe em um estado de possibilidades até que um observador a observe. Quando você olha, a onda de possibilidades colapsa em uma realidade específica. Agora, o que a maioria das pessoas não entende é que esse princípio não é apenas científico, ele é espiritual, psicológico e profundamente prático. Você não está apenas observando a realidade, você está colapsando possibilidades através do seu estado interno, e esse estado interno tem um nome: identidade. A identidade como campo magnético da experiência. Aqui está algo que vai soar estranho no começo, mas presta atenção. Você não vive em um mundo objetivo. Você vive em um mundo interpretado, e a lente através da qual você interpreta tudo, absolutamente tudo, é quem você acredita ser. Pensa comigo. Duas pessoas podem estar na mesma sala, ouvindo a mesma palestra, recebendo a mesma informação. Uma sai de lá inspirada, vendo oportunidades por toda parte. A outra sai pensando, isso não funciona para mim, ou ele teve sorte, eu não tenho as mesmas condições. Mesma informação, realidades completamente diferentes. Não foi a informação que mudou, foi o campo interno de quem a recebeu. Carl Jung passou décadas estudando esse fenômeno e chegou a uma conclusão assustadora. Aquilo que você não reconhece dentro de si se manifesta fora de você como destino. Pensa no peso disso. As coisas que acontecem com você não são aleatórias, elas são respostas simbólicas a padrões internos que você nem sabe que está sustentando. Vou te dar um exemplo concreto. Conheci uma pessoa que durante anos reclamava que nunca tinha tempo para nada. Vivia ocupada, correndo, sempre sobrecarregada. Um dia, durante uma sessão de mentoria, perguntei: se você tivesse tempo livre, o que faria? Silêncio. Ela não sabia. A ocupação constante não era consequência de responsabilidades externas. Era uma forma de evitar o vazio interno que surgiria no silêncio. A vida dela estava respondendo perfeitamente ao seu estado interno. Ela tinha medo de parar. Então, a realidade criava situações que a impediam de parar. Não como punição, mas como espelho. Quando ela finalmente reconheceu isso, quando atravessou esse limiar de consciência, a vida dela começou a se reorganizar. Não porque ela mudou de emprego ou de cidade, mas porque a identidade mudou e, com ela, o campo magnético de experiências que ela atraía. Os hermetistas antigos tinham uma frase para isso: como é em cima, é embaixo. Como é dentro, é fora. Eles sabiam que o mundo visível é apenas a sombra projetada de causas invisíveis, e a principal causa invisível é o seu senso de identidade. A Bíblia diz exatamente a mesma coisa com palavras diferentes, pois como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Não é o que você deseja ocasionalmente, é o que você sustenta silenciosamente no fundo do coração. Mas aqui está o grande problema. A maioria das pessoas não sabe quem realmente acredita ser. Elas confundem identidade com imagem. E essa confusão custa décadas de vida desperdiçada, tentando mudar o reflexo em vez da fonte. Identidade não é o que você posta nas redes sociais, não é como você se apresenta em público, não é o personagem que você construiu para ser aceito. Identidade é o que você pensa de si mesmo às 3 da manhã quando não consegue dormir. É como você reage quando ninguém está olhando. É a narrativa silenciosa que você repete internamente sobre quem você é e o que é possível para você. E aqui está a parte mais importante. Se essa narrativa depende de validação externa, ela não é identidade. É uma negociação constante com o medo. E o medo sempre cria realidades estreitas, limitadas, cheias de resistência.
Olha esse padrão. Tem gente que só se sente valiosa quando está sendo elogiada. Quando o elogio para, a sensação de valor desaparece. Isso não é identidade, é dependência. E a vida vai continuar criando situações onde essa pessoa precisa perseguir aprovação, porque é isso que o campo interno está emanando. Agora, quando alguém tem uma identidade enraizada, quando sabe quem é independentemente das circunstâncias externas, algo extraordinário acontece. A vida para de ser uma luta e começa a fluir. Não porque ficou mais fácil, mas porque a resistência interna desapareceu. Neville Goddard, um dos mestres da manifestação, ensinou isso de forma brilhante. Ele dizia que você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Se você quer riqueza, mas internamente se identifica como alguém que nunca tem dinheiro, a identidade sempre vence. Sempre. Joseph Murphy, no livro O Poder do Subconsciente, explica isso cientificamente. Ele diz que o subconsciente não distingue entre real e imaginado. Ele simplesmente aceita como verdadeiro aquilo que você repete com convicção emocional. E então, ele organiza sua percepção, suas ações e até as coincidências da sua vida para confirmar essa verdade. É por isso que afirmações superficiais não funcionam. Você pode repetir, eu sou rico 1000 vezes, mas se no fundo você ainda se identifica com a escassez, o subconsciente ignora as palavras e responde ao sentimento real. Quando o caos é reorganização, não destruição. Agora vem a parte que confunde todo mundo. O caminho para uma nova identidade quase sempre passa por um período de caos. Pensa nas grandes narrativas simbólicas. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, antes de se tornar governador do Egito. Moisés matou um homem, fugiu para o deserto, passou 40 anos no anonimato, antes de liderar um povo inteiro. Jesus jejuou 40 dias no deserto sendo tentado, antes de iniciar seu ministério. Essas histórias não são sobre punição, são sobre maturação de identidade. A versão antiga precisa morrer para que a nova possa nascer. Na alquimia, isso é chamado de nigredo, o estágio de dissolução, onde tudo parece escurecer e desmoronar. Mas os alquimistas sabiam que sem a nigredo não há transformação. Você não pode criar ouro sem primeiro dissolver o material bruto. Carl Jung chamava isso de noite escura da alma. É o momento onde todas as ilusões sobre quem você pensava que era começam a desmoronar. E sim, é desconfortável. Mas é também o portal para algo infinitamente maior. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. Uma pessoa perde o emprego que definia sua identidade, ou termina um relacionamento que a mantinha presa a uma versão antiga de si mesma. Ou enfrenta uma crise de saúde que força uma reavaliação completa de prioridades. No momento, parece o fim. Mas olhando em retrospecto, foi o começo. A vida não estava destruindo nada, estava criando espaço para uma identidade maior emergir. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Você pode atravessar essa transformação conscientemente. Você não precisa esperar que a vida force você a mudar. Você pode escolher soltar voluntariamente aquilo que não serve mais. Mas isso exige coragem, porque significa abrir mão de tudo que você usou para se definir até agora. Significa entrar no vazio sem garantias. Significa confiar em algo maior do que o ego pode compreender. O conflito entre pressa e alinhamento. Quando você tenta forçar resultados sem estar internamente preparado para sustentá-los, a vida cria resistência. Não como punição, mas como proteção. Porque se você conseguisse agora aquilo que quer, mas não tivesse a identidade para manter, você perderia tudo, e provavelmente ficaria pior do que estava. Pensa nos casos de pessoas que ganham na loteria e ficam falidas poucos anos depois, ou artistas que alcançam fama repentina e entram em colapso. Não foi falta de oportunidade, foi falta de identidade para sustentar aquela realidade. A realidade externa só pode se expandir até o limite da sua identidade interna. Então, quando você se pega obcecado com quando as coisas vão acontecer, pare, respire e faça uma pergunta diferente. Quem eu preciso me tornar para que isso seja natural? Porque quando há alinhamento interno, o externo flui sem esforço excessivo. Não significa que não há trabalho. Significa que o trabalho deixa de ser resistência e se torna expressão. Florence Scovel Shinn, autora de O Jogo da Vida, ensinou isso perfeitamente. Ela dizia: você não pode superar aquilo que não está pronto para soltar. Enquanto você se apega à identidade antiga, mesmo que ela te cause dor, a vida não pode te entregar a nova. E aqui está a parte paradoxal. Você só solta a identidade antiga quando reconhece que ela nunca foi você. Foi apenas um padrão que você adotou, provavelmente na infância, como estratégia de sobrevivência.
Você não é suas feridas, você não é seus medos, você não é seus fracassos passados. Essas são apenas experiências que você teve. E quando você finalmente separa identidade de experiência, a liberdade surge. Propósito não é algo que você encontra no futuro. Ele se revela como um padrão que já está presente na sua história, nos temas que insistem em retornar, nas dores que se repetem até que você aprenda a lição, nas habilidades que permanecem mesmo quando tudo muda. Olha para trás. O que você sempre soube fazer naturalmente? O que as pessoas sempre vieram pedir sua ajuda? Que tipo de problema você sempre conseguiu resolver melhor que os outros? Isso não é coincidência, é a sua essência se manifestando através das circunstâncias. E aqui está a verdade final. Nada foi desperdício. Tudo, absolutamente tudo, foi treinamento de identidade para o que vem agora. Então a pergunta não é, quando minha vida vai mudar? A pergunta é, quem eu escolho ser agora, independentemente das circunstâncias? Porque a resposta a essa pergunta colapsa a função de onda da sua realidade em uma nova experiência. O limiar está aqui, agora, esperando que você o atravesse. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe com aquela pessoa que está precisando encontrar sua verdadeira identidade.